Autonomia universitária. Essas duas palavras têm rendido debates acalorados nas redes sociais. Mas mais do que isso, elas parecem estar sendo desrespeitadas em nosso país. 2020 começou com uma consulta popular no site do Congresso Federal sobre uma grande mudança proposta pelo governo em relação à escolha de reitores para as universidades públicas. Isso depois, em 2019, de vários cortes em contingenciamentos. Mas, afinal de contas, o que é a autonomia universitária? A gente vai tentar chegar hoje a uma resposta juntos. Fique ligado, o Dois Pontos começa agora. Na democracia se fala a verdade. Olá, é o nosso primeiro programa do ano. Seja bem-vindo ao Dois Pontos. Na edição deste mês, nós vamos conversar sobre autonomia universitária. E quem já está aqui no nosso estúdio para a gente entender melhor esse tema juntos é a doutoranda em Direito Tributário pela UFMG, Marina Marinho, e o professor da Faculdade de Direito da Universidade, Emílio Peluso. Muito obrigado aos dois pela presença. Eles estão aqui, gente, porque a Marina e o Emílio participaram no último ano de uma comissão de proteção da educação criada pelo Centro Acadêmico Afonso Pena da Faculdade de Direito da UFMG. O contexto era o dos contingenciamentos. Para quem não se lembra, entre outros cortes, no último ano, as universidades sofreram com um contingenciamento no início de 2019 no valor de 1,7 bilhões e com um bloqueio das bolsas de pesquisa da CAPES. Então, os dois participaram dessa comissão para defender realmente a educação. A gente está aqui hoje para falar sobre a questão da autonomia universitária e para a gente começar, eu queria que o professor Emílio e depois a Marina trouxessem para a gente uma definição do que é, afinal de contas, essa autonomia universitária, professor. A autonomia universitária, na verdade, ela seria um atributo das universidades que tenta permitir que essas universidades possam conduzir pesquisa, possam conduzir investigações acadêmicas, possam levar adiante, então, investigações científicas com nenhum tipo de obstáculo ou nenhum tipo de limitação estabelecida principalmente por governos ou pelo Estado, na verdade, né? A ideia de autonomia universitária é uma ideia bastante antiga, ela foi gestada com a própria criação das universidades ainda no século XIV, né? Então, universidades extremamente tradicionais como Oxford, Cambridge ou Bolonha, né, sempre se pensaram como centros que não tinham ali sobre elas intervenções diretas do poder político ou do poder do Estado que pudesse ditar o modo de funcionamento, o modo de organização, o modo de gerenciamento de recursos, o modo de definição de quem vai ser aluno ou quem vai ser professor daquela instituição, para evitar justamente que esse tipo de controle pudesse surtir efeitos danosos para a liberdade de pesquisa, a liberdade de pensar, a liberdade de crítica, que pode ser direcionada ao Estado, que pode ser direcionada a um governo específico, mas que é fundamental para pensar como que livremente, como que a liberdade de pensar, ela pode acontecer de uma maneira que não seja controlada, que não seja determinada externamente. Então, a gente percebe que a autonomia universitária, que no caso brasileiro está assentada na Constituição, né, os artigos 206 e 207 da Constituição colocam de um modo muito claro, né, a necessidade de respeito à autonomia universitária. A gente vai perceber que ela tem um papel fundamental em permitir que haja o florescimento de um pensamento crítico, de universidades que possam conduzir investigações científicas sem que elas sejam pautadas ou controladas por um determinado exercente do poder político, por alguém que esteja exercendo o poder político em um determinado momento. Então, a gente vai perceber ao longo da nossa discussão que a própria ideia de autonomia universitária está diretamente ligada à democracia e necessidade de respeito dessas bases de um direito democrático. Marina, então a autonomia universitária ela é constitucional, mas só estar na Constituição basta para a gente ter essa autonomia garantida, Marina? Bom, acho que a gente tem que pensar
como todo conteúdo que está dentro da Constituição, no aspecto formal, no aspecto material. Estar lá representa uma garantia que tem que ser buscado em âmbito material, ela tem que ser realmente, efetivamente alcançada, então não basta o texto, né? A gente tem que viabilizar essa autonomia, como o professor estava falando, acho que é até importante a gente pensar por que autonomia universitária, né? Basta a gente pensar em questão de continuidade, os governos mudam, as pesquisas elas vão mudar a cada 4 anos, a gente não vai ter uma linha que seja mais duradoura, trabalhar com projetos de longo prazo. Autonomia envolve tomar suas próprias decisões, então o corpo docente e discente, eles estão vinculados a pessoas que estão fora daquele ambiente, que estão fora da academia. As pessoas que estão fora, elas são as mais indicadas para tomar decisões em nome de quem está dentro. E aí respondendo a pergunta, não basta a previsão formal, não basta a gente colocar isso em lei, não basta a gente dizer isso no texto, a gente precisa viabilizar a autonomia. A gente viabiliza a autonomia como? Para a nossa própria vida, né? Nós, enquanto seres autônomos, a gente precisa de autonomia financeira, a gente precisa ter dinheiro para executar nossos projetos, para dar continuidade a eles, a gente precisa de autonomia decisória, a gente precisa de autonomia representativa, como a gente vai se organizar, administrativa, a gente precisa escolher nossos representantes. Então, acho que a autonomia, nesse campo mais material, substancial, ela está muito ligada à representatividade, ao campo da democracia, ao campo de nós mesmos, alunos, professores, comunidade acadêmica, as pessoas que estão no entorno, que precisam se reconhecer como comunidade acadêmica, nós tomarmos a decisão sobre as pesquisas que a gente vai executar, sobre a melhor forma de fazer isso, sobre quem vai estar fazendo isso com a gente. Então, a gente tem que viabilizar isso, e o Estado, enquanto provedor da autonomia, né, enquanto interferente na autonomia, tem que ajudar a viabilizar essa autonomia verdadeira, substancial, material. Agora, professor Emílio, antes de nós entrarmos no conteúdo de algumas medidas provisórias que foram feitas pelo atual governo, o governo Bolsonaro, os senhores estão falando aqui com a gente que a autonomia universitária está garantida pela Constituição. Um governo pode, por meio de medidas provisórias ou até de uma emenda constitucional, retirar essa autonomia universitária das universidades públicas no Brasil? Isso é possível? Não, eu entendo que não. Na verdade, a autonomia universitária, pelo fato dela ser uma garantia essencial para a existência de um trabalho livre, né, e das universidades poderem, de fato, investigar com autonomia e com verdadeira liberdade de pensar, né, ou liberdade de pensamento, melhor dizendo, nós não podemos, eu vejo como inconstitucional qualquer medida infraconstitucional ou uma medida provisória ou uma lei ou mesmo uma emenda constitucional que vise abolir a autonomia universitária. Por quê? A autonomia universitária ela está conectada diretamente a essa liberdade de pensamento, que é um direito fundamental e que é, de seu turno, uma cláusula pétrea da Constituição. Então, qualquer emenda constitucional que vise extirpar isso vai sim enfrentar problemas de se manter como algo que seja constitucional perante a Constituição de 1988. Então, eu acho que há uma conexão muito direta entre a questão que nós mencionamos da democracia, né, de como pensar a democracia no pós-1988 e como garantir essa autonomia universitária, né? Sempre que nós estamos diante de governos, são governos que têm um perfil mais autoritário, que têm um perfil que não aceita bem críticas, que não aceita que haja uma oposição efetiva a ele, o que vai acontecer é tentar, por algum caminho, cercear a autonomia universitária. Se a gente parar para pensar, no caso brasileiro, isso foi feito durante a ditadura de 64 a 85, com a criação de assessorias específicas dentro das universidades que investigavam e tentavam pautar o modo de definir quais são os temas que deveriam ser os temas caros para a pesquisa universitária. Censura. Né? Que era, sim, um tipo de censura, né? E acadêmicos foram diretamente atacados pela ditadura, né? Agora, o que acontece é que, nesse governo atual, há uma preocupação também nesse sentido, porque cria-se, né, um espantalho de uma ideia de um suposto marxismo que estaria permeando a atividade acadêmica no Brasil e tenta-se, através disso, desmantelar um projeto que, no caso brasileiro, é extremamente exitoso, que é o projeto de
universidades públicas com a garantia da autonomia universitária estabelecida pela Constituição de 88. Se a gente fizer um paralelo, né, em termos comparados, a gente vai perceber o governo Orbán na Hungria, o governo do partido Fidesz, que é um governo autoritário, criticado inclusive por órgãos da própria Comunidade Europeia. Por isso, ele tem cerceado de uma maneira drástica a autonomia das universidades, fazendo com que, por exemplo, um importante centro acadêmico de pesquisa tenha que se deslocar de Budapeste para Viena, mudar o seu campus por conta desse tipo de perseguição. O mesmo acontece na Polônia, que tem um governo também com esse perfil, e no caso brasileiro isso veio de uma forma bastante evidente no 2019, como você lembrou agora há pouco. Agora, Marina, nessas discussões que acontecem em redes sociais, a gente tem também discussões sobre a questão do próprio funcionalismo público, que se relaciona de uma forma direta com a questão da autonomia universitária. No final de 2019, o governo fez algumas medidas que alteravam cargos que iam ser extinguidos nas universidades, e também a gente teve um ataque direto no começo desse ano de 2020 de dizer que os concursos públicos nas universidades só selecionavam pessoas de esquerda. Qual que é a importância de existirem concursos públicos e de pessoas que foram aprovadas em uma seleção pública para garantia de uma autonomia universitária? Há uma relação entre isso, Marina? Ah, com certeza há. Justamente porque o concurso público, o certame, a forma como ele ser realizado como um concurso, é justamente para impedir que haja influência de qualquer autoridade política, de qualquer autoridade dentro ou fora da faculdade sobre a escolha dos professores. É claro que, quando a gente está falando principalmente dos cargos de professores, a gente vai ter uma afinidade de pesquisa, a gente vai ter um trabalho que já vem sendo realizado há mais tempo e que eu entendo que é natural as universidades que elas tenham linhas de pesquisa específicas, que elas se organizem por especialidade, por afinidade entre os professores com os temas, mas o fato de se realizar um concurso, de termos critérios previamente estabelecidos, objetivos que dão a oportunidade de todos aqueles que compõem um mínimo de requisitos participarem, é justamente para impedir que haja qualquer influência, qualquer aspecto subjetivo na escolha desses funcionários, assim como acontece com os outros cargos de concurso público, né? O pessoal administrativo da UFMG passa por um concurso público, assim como o pessoal administrativo do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, da Advocacia do Estado. Então, o concurso público, ele funciona e ele foi idealizado dessa forma justamente para ser o mais objetivo que você puder na contratação de um funcionário que vai trabalhar para o Estado. Então, acho que tem que tomar cuidado quando a gente pensa nessa questão da afinidade de pesquisa, da linha de pesquisa, da pesquisa que tem que ser contínua, que tem que ser duradoura e que vai ter um peso na escolha do professor, né, do aluno que vai participar, vai fazer um certame para fazer mestrado, doutorado. Mas existe todo um critério objetivo, existe uma prova que é aplicada, ela é sujeita ao contraditório, se você se sentir prejudicado, tem um processo administrativo, um processo judicial que podem acontecer. Então, não acho que há essa relação direta entre trabalhar em universidade, ser de esquerda ou não ser de direita e ter seu acesso impedido à universidade. Eu não vejo dessa forma. Agora, professor, também nas redes sociais, tudo hoje está na rede social, né? As pessoas estão lá criticando, os haters, dando suas opiniões. As pessoas falam também, o senhor relatou para a gente agora há pouco, a questão de uma intervenção direta em temas de pesquisa na ditadura. Muitas pessoas comentam em redes sociais, criticam as universidades, dizendo que alguns temas, em específico dos campos de humanas e sociais, não seriam pesquisas relevantes. Como a Marina lembrou, os processos de seleção para a pessoa entrar num mestrado, um doutorado, também são concursos públicos, né? As pessoas passaram por bancas e pode ser questionado o resultado, né, por várias vias. Tem alguma maneira pela qual a universidade garante essa liberdade de pesquisa, ou realmente o cidadão pode criticar um tema que é pesquisado numa universidade e achar que o recurso está sendo mal investido? Não, a questão é discutir-se e conhecer adequadamente o que é feito dentro das universidades, acho que é algo fundamental. A sociedade tem que ter interesse, na verdade, nisso. Eu acho que durante um longo tempo a sociedade não prestou atenção e não pôde avaliar adequadamente, da melhor forma possível, o que era produzido dentro das universidades e o que era, inclusive, produzido com um nível de excelência bastante alto. O que acontece, portanto, principalmente dentro da universidade pública brasileira, é o que a gente tem, de um lado, uma produção que, em termos quantitativos e em termos qualitativos, é
de um nível bastante alto e um nível que supera o nível do que é produzido em entidades privadas, né? Então, se você pegar qualquer ranking, as universidades públicas brasileiras, elas estão sempre à frente de universidades privadas. Isso significa que o que é produzido pelas universidades privadas não é relevante? Não é isso. Significa que, na verdade, já há uma definição, já há critérios de excelência que já vigoram dentro das universidades há muito tempo. O problema da atualidade, né, e das mídias sociais é justamente esse, né? É uma fácil difusão de informações que não tem nenhuma base científica ou não tem nenhuma base mesmo de verdade, né? O que acontece, então, em relação à pesquisa no Brasil é que a gente tem, dentro das universidades públicas, uma produção que tem uma relevância enorme, seja no campo das ciências exatas, seja no campo das ciências humanas ou das ciências sociais aplicadas, e a definição dessas pautas ela é feita, sim, por critérios que são critérios científicos, né? A professora Marina estava colocando a questão das seleções para os cursos de mestrado e doutorado. O nível de dificuldade para se ingressar nesses programas de pós-graduação é um nível extremamente alto. E, mais do que isso, né, não só a seleção, você terminar o curso, você defender uma tese, você defender uma dissertação em uma entidade pública brasileira é um reconhecimento de uma qualidade, sim, que é muito alta. Então, as pessoas têm pouco conhecimento do que é feito dentro das universidades e eu acho que isso que precisa ser revertido. E é claro que as pessoas também têm que ter um pouco de cautela e tentar evitar de difundir informações sobre as quais elas não têm o menor conhecimento. Essa que acaba sendo a grande dificuldade que precisa ser transposta hoje também pelas próprias universidades, né? Marina, a gente percebe que, infelizmente, a universidade parece que está distante das pessoas, está um pouco distante do cidadão comum que não está aqui dentro. E muitas vezes parece que a universidade fala para uma bolha, né? A gente defende a universidade para a gente mesmo que está aqui dentro. Por que o cidadão comum que não faz parte, eu digo não faz parte formalmente, que ele não é um estudante, não é um pesquisador, não é um técnico ou um professor de uma universidade pública, por que ele deve defender a autonomia universitária? O que ele ganha como universidade pública na vida dele? Bom, eu acho que a maior parte desse porquê ele é invisível. Ele é invisível para quem não está dentro da comunidade acadêmica. Eu acho que é difícil, até não sei se estamos habituados, se é normalidade, é difícil perceber como a atividade acadêmica impacta em quase tudo que chega até a gente. Então, assim, quando a gente vai pensar, por exemplo, em pesquisa básica, a gente pensar em assuntos que estão começando a ser pesquisados agora, que ainda estão no campo do desconhecido, que ainda serão descobertos, né? Os impactos para a produção, para o mercado de trabalho, para a área privada, para o setor privado, são imensos. Mas a gente nunca lembra da primeira pesquisa que começou a discutir aquele assunto, que começou a se interessar e ter curiosidade por isso. Uma culpa também da faculdade que não divulga, não dá publicidade para o que está sendo feito. Outro ponto, eu acho que é muito fácil esquecer que a universidade não é só a sala de aula, a universidade não está fechada apenas ali dentro, nas cadeiras, nos laboratórios, programa de extensão, a faculdade ela tem um hospital universitário, a faculdade tem tratamentos veterinários que vão atender pequeno produtor, grande produtor, pequeno pecuarista, enfim. A gente tem assistência judiciária gratuita na Faculdade de Direito da UFMG. A gente tem uma série de programas que prestam serviços essenciais para o Estado e que não são diretamente vinculados à atividade acadêmica. A gente ainda tem uma visão de que a faculdade é a sala de aula e que tudo que a faculdade está promovendo é dar um diploma para o aluno, o que já é muita coisa, dar o diploma para o aluno que ingressou na universidade. Então, acho que a gente tem que divulgar mais o que a gente está fazendo. É um erro da faculdade também. Acho que há relativo desinteresse, principalmente nessa época de fake news. Como o professor falou, as pessoas não se importam em pesquisar, em saber o que está acontecendo. Saber o que aquelas pessoas estão estudando. Falo da minha experiência pessoal, poucas pessoas têm contato comigo, sabem meu tema de pesquisa, sabem o que eu estou fazendo na faculdade. Então acho que a gente tem que divulgar mais, tem que mostrar mais a utilidade do nosso trabalho e tentar desvencilhar essa imagem de que a universidade é só o diploma. Não é, a gente está interferindo na vida da população ao nosso redor o tempo todo. E existe muito do que a comunidade acadêmica pode se aproveitar, mesmo estando fora da faculdade. Opções de lazer, de cultura, de assistência, que estão sendo oferecidas, mas que às vezes não são
conhecidas. Então, acho que a universidade ela tem que dar mais publicidade, mas eu acho que as pessoas elas têm que se engajarem em saber o que acontece dentro da universidade. Também não acho que é culpa exclusiva do acadêmico que está falando ali para sua bolha, não. Até porque acho que a bolha é muito menos do que está sendo produzido dentro da faculdade. Tem muito mais coisa útil, prática, de acesso fácil que está sendo produzido e a gente às vezes esquece o que está acontecendo dentro da faculdade. Professor Emílio, como que a gente pode pensar que a autonomia universitária garante a democracia em um país e o contrário? Como que a democracia em um país garante a autonomia universitária? Acho que a gente pode explorar um pouco mais aquilo que eu havia falado anteriormente, né? Eu acho que a autonomia universitária, ela já indica que você tem, de uma certa maneira, uma liberdade de pensamento e de investigar e desenvolver esse pensamento dentro de um polo, né, que é a própria universidade, dentro da própria ideia de universidade. Basta pensar na própria palavra, né? A universidade tem essa ambição de incluir o mundo nela, né, de pensar universalmente sobre qualquer tema, né, e permitir que isso possa fluir e possa ser explorado da maneira mais livre dentro de um centro de excelência, de um centro de pesquisa, seja ele de qualquer campo do conhecimento humano. As universidades foram pensadas para isso e elas tentam refletir isso de uma certa maneira. As pessoas às vezes se esquecem que, na verdade, a universidade ela é, de uma certa maneira, um reflexo do que deve ser a sociedade, do que a sociedade vê para si mesmo em termos de excelência. A universidade tenta refletir isso e tenta fazer isso se expandir, esse ideal se expandir. Você não consegue fazer com que isso seja de fato expandido numa situação em que você tem alguém que usa do poder político de uma maneira autoritária. Você vai cercear aquilo que vai ser produzido dentro das universidades. Então, é fundamental para quem queira permanecer no poder de uma forma indefinida, né, que ele cerceie, que ele tente criar obstáculos para o pensamento crítico. E aí ele vai, sim, de fato, atacar as universidades. Não é por outra razão, por exemplo, que alguns dos principais apoiadores iniciais, ideólogos, né, que apoiaram de início o governo Trump, sempre estiveram associados a posicionamentos de crítica ao que acontecia nas universidades americanas, de dizer que as universidades americanas só se pautavam pela pesquisa, que era uma pesquisa de esquerda, que não havia tema que fosse de interesse de toda a sociedade, o que é uma inverdade, né? Basta pensar que são as melhores universidades do mundo, né? Talvez as melhores estejam naquele país. Então, eu acho que existe uma associação direta. Você só consegue ter, de fato, uma sociedade eminentemente democrática se houver pensamento crítico, e a universidade tem um papel central em fornecer esse pensamento crítico. E, por outro lado, fazer com que a democracia possa florescer devidamente é munir a sociedade de informações que sejam informações baseadas em fatos, e a universidade tem um papel central nisso, né? A gente tem acompanhado muito disso, né? O que acontece no governo atual seja pelo próprio presidente da República ou seja por ministros de Estado, é a difusão de questões que simplesmente são contrárias a fatos, né? São inverdades completas ou são manipulações daquilo que deveria ser a própria verdade. Você estava mencionando a questão agora mesmo, né, da crítica em relação a dizer que o concurso público só seleciona gente de esquerda para ingressar nas universidades, né? O ministro da Educação é professor de uma universidade federal. Como que ele entrou lá? Ele foi indicado? Não, ele foi selecionado no concurso público, né? Então, eu acho que esse descolamento em relação à realidade é que precisa ser, contra ele que a gente tem que lutar, e as universidades têm um papel central em fazer isso. E isso é essencial para que uma democracia possa funcionar à base da transparência, que é uma questão central para um regime democrático, né? Agora, Marina, a gente está falando aqui dessa importância de defender a autonomia universitária, dessa liberdade de pensamento, mas as pessoas, voltando àquelas que estão nas redes sociais criticando as universidades, não podemos nos esquecer delas também, né, desse pensamento que elas têm, pensam que na universidade pode tudo. A autonomia universitária é a universidade poder tudo? Olha, como a gente estava falando no começo da conversa, a autonomia, ela é o poder, a questão da liberdade, né, da gente tomar nossas próprias decisões, da gente decidir enquanto comunidade acadêmica. Então, acho que para começar a conversa, a gente tem que entender que a comunidade acadêmica é plural, é diversa, pessoas pensam diferentes, então nunca vai poder tudo. Essas pessoas, elas vão
ter que decidir, vão ter um corpo de normas. A universidade tem um corpo normativo grande, tem regras próprias que têm que ser seguidas. A própria universidade, ela se submete ao nosso ordenamento jurídico, ela está sujeita a todos os direitos e deveres que todas as outras entidades de governo e fora do governo estão sujeitas. Então não pode tudo. Acho que é uma ilusão achar que por termos autonomia, por podermos decidir como vamos conduzir nossa pesquisa, nossas carreiras, como vamos nos associar enquanto sociedade dentro da academia, como se isso fosse uma carta branca para que aconteça tudo. Até porque também acho que aí entra na questão das fake news, é uma visão muito direcionada, inverídica, de o porquê estamos dentro da faculdade, porquê ingressamos dentro da universidade, porquê fazemos pesquisa. É uma desvalorização da nossa atividade, né, do pesquisador, uma pessoa que se compromete por anos, às vezes por um salário inferior ao do mercado privado, por uma opção muitas vezes ideológica, mas ideológica no sentido de procurar fazer o que quer, às vezes, né, acreditar numa vocação, mas de fazer uma opção, às vezes, mais sofrida do que o mercado privado, e que está sendo tratado como se estivesse aqui enquanto preguiçoso, como se não tivesse outra opção, como se o trabalho dentro da universidade fosse muito melhor e muito mais tranquilo do que no mercado privado. Então, acho que tanto não pode fazer tudo, então respondendo a pergunta, né? Tanto temos normas e temos que lidar com nós mesmos, que somos muito diferentes e não podemos fazer tudo, quanto temos normas do ordenamento jurídico, quanto acredito que seja uma grande desvalorização do pesquisador, do aluno, do professor, trabalhar com essa ideia, porque não estamos aqui para fazer tudo, não estamos aqui para fazer balbúrdia, né? A gente tem um trabalho sério, os bolsistas eles são remunerados por um trabalho que exige resultados, um trabalho de produtividade. E mal remunerados. Mal remunerados. Remunerados abaixo do que o mercado privado paga. Muitas vezes, às vezes muito sem bolsa, né? Agora, inclusive, essa é a realidade da maior parte dos pesquisadores, sem bolsa de pesquisa. Então, não é uma balbúrdia porque não pode ser e porque a atividade não é uma atividade balbúrdia, é uma atividade de um trabalho, é uma atividade de pesquisa, uma atividade séria que tem que ser reconhecida dessa forma. Só complementando rapidamente o que a Mariana colocou, eu acho que é central a gente pensar nisso, assim, esclarecer para o público em geral, né? A universidade ela tem, como a Mariana bem lembrou, uma série de normas específicas que vão controlar essa ideia da autonomia universitária. Ela existe a autonomia universitária justamente porque é a capacidade de produzir as suas próprias normas. E aí ela vai ter o seu regulamento, você tem um regimento geral, você tem um regimento de cada uma das instituições, das faculdades, dos departamentos, há toda uma burocracia que é extremamente onerosa para que as coisas possam funcionar adequadamente numa universidade. Então, qualquer projeto de pesquisa, seja voluntário, seja com bolsa, né, que é importante lembrar disso também, porque existe pesquisa voluntária demais entre as universidades, depende de uma atividade que é voluntária, que não é remunerada, ela precisa ser aprovada pela respectiva Câmara Departamental, por exemplo, ou pela congregação de uma faculdade, ou seja, você tem que seguir uma série de trâmites burocráticos que mostram que, muito longe de balbúrdia, o que se está fazendo aqui é trabalho seríssimo, né? Você tem que correr atrás de financiamento, né? Costuma-se dizer ou levantar esse tipo de ideia falsa de que, olha, não, todo o dinheiro que existe na universidade, o dinheiro dado pelo Estado, isso é uma mentira. Na verdade, o dinheiro depende, a pesquisa de ponta depende de financiamento que é buscado pelos próprios professores e pesquisadores que têm que correr atrás de outras formas de financiamento, de fundações ou de pessoas que estão preocupadas em financiar pesquisa de ponta. E para que isso possa acontecer devidamente, você precisa de uma outra fundação de apoio para gerir os recursos. Ou seja, há toda uma burocracia que mostra que, na verdade, a ideia de que o que acontece nas universidades públicas é uma balbúrdia não passa de fato uma mentira, né? Mas quando, professor, e por que esse fato, essa realidade, né, da autonomia universitária se tornou um dos principais, não vou dizer o principal, um dos principais alvos do governo Bolsonaro? Eu acho que existe um núcleo, e aí ideológico num sentido que não é um bom sentido, né? Existe um núcleo ideológico do governo Bolsonaro que é mais radical do que algumas pessoas à direita, né, seriam em apoio a esse governo. Esse núcleo ideológico, que está meio que em volta de uma pessoa que se coloca como um grande pensador e que
não tem, na verdade, nenhuma chancela universitária, né, que é um escritor, que é o Olavo de Carvalho. Essas pessoas que o contornam, elas passaram a entender que o grande problema era de uma criação meio que silenciosa, né, de um perfil do que viria a ser um projeto político brasileiro, ou um projeto político para o Brasil, que seria um projeto político da esquerda, e que esse projeto estaria dentro das universidades, né? O que é uma fantasia das mais absurdas, né? Há algumas instituições, as faculdades normalmente de Direito ou de Economia, se você for olhar o perfil, por exemplo, do corpo docente, quase que, na sua maioria, é um corpo docente de direita, que tem um perfil, na verdade, um matiz ideológico, na verdade, de direita. E aí, eu acho que isso parecia ser algo mais ou menos colocado quando o ministro da Educação era o ministro Vélez, né? E quando ele é substituído pelo Weintraub, isso pareceu ser uma política séria do governo Bolsonaro, né? Com muitas aspas aí. Ou seja, era preciso proceder a esse tipo de desmonte da universidade pública, né? Eu acho que, assim, por trás disso tudo, dessa questão de se levantar toda essa bandeira ideológica, há uma tentativa de desconstrução das universidades públicas, porque um outro setor está se tornando menos lucrativo e tem enfrentado problemas recentemente, que é o setor privado de ensino superior, né, que dependeu durante bons anos dos governos anteriores de um financiamento dado pelo governo, né, de um auxílio do governo, e tão logo esse financiamento veio a desaparecer, esse sistema entra em crise. E aí é preciso, então, dizer, olha, o problema brasileiro são as universidades públicas e as pessoas devem correr todas para as universidades privadas. O que é, na verdade, ir contra a ideia, na verdade não a ideia, o direito estabelecido constitucionalmente a uma educação que seja uma educação de nível superior, em geral, ou mais acessível possível, não é, como um direito efetivo, né, como um direito de todos. Agora, Marina, a gente, para finalizar assim, essa nossa discussão sobre esses comentários nas redes sociais, essas questões mais populares que surgem, né, sobre a questão da autonomia universitária, não quer dizer que por ter uma autonomia universitária, a gente já falou que a universidade pode fazer qualquer coisa, mas o que é feito aqui dentro está submetido, apesar da UFMG e outras universidades terem normas próprias, regulações próprias, estão submetidos à lei do país. Então, as pessoas aqui dentro podem ser investigadas, a polícia pode entrar. É isso mesmo? Exatamente. Inclusive, a gente tem lembranças recentes, péssimas, do inquérito de Santa Catarina, do reitor de Santa Catarina, que sofreu uma investigação com a qual ele não tinha nenhuma relação com os fatos que aconteceram. É absolutamente normal, as pessoas que compõem o corpo universitário são cidadãos, estão sujeitos ao ordenamento jurídico, como você falou. Então, tem que respeitar o ordenamento jurídico, está sujeito à investigação. A gente estava comentando antes do programa, né, da questão da polícia, que se acontecer alguma coisa que seja da competência da Polícia Federal, a Polícia Federal vai atuar. Se for da competência da Polícia Militar, a Polícia Militar também está autorizada a atuar. Então, não é porque se quer, se pede, não se pede, né, porque está garantida a autonomia universitária. Não é porque a gente reforça a necessidade de autonomia universitária que a gente afasta a necessidade de se respeitar o direito, de se respeitar as normas postas que foram promulgadas e aprovadas por representantes dos cidadãos brasileiros, da nossa sociedade, né? Então, a autonomia universitária não tem nada a ver com descumprimento de lei, não tem nada a ver. Agora, professores, a gente teve no final do ano passado uma medida provisória do governo Bolsonaro em relação à escolha de reitores. E essa escolha de reitores foram colocadas algumas normas, até fiz a leitura desse documento, em relação à realidade da UFMG. Eu honestamente não percebi muitas diferenças em relação ao processo que já tem aqui. Essa questão da escolha dos reitores, e o governo já tinha dado outras sinalizações em relação à escolha de reitores ao longo do ano de 2019. O governo pode, de alguma forma, simplesmente escolher quem que vai ser o reitor de cada universidade? O que a lei vai dizer para a gente sobre isso? O que a medida provisória acabou alterando, né, no que eu pude perceber, assim, de uma leitura rápida dela, foi o seguinte: a medida provisória enfraquece o papel do Conselho Universitário em formar a lista tríplice que vai ser enviada à Presidência da República. Então, ao enfraquecer o papel do Conselho Universitário, ela coloca uma possibilidade maior de que o Presidente da República possa, portanto, escolher pessoas que não estão
figurando entre os 3 que receberam o maior número de votos. E ao fazer isso, o que vai acabar acontecendo é que a nomeação vai acabar ocorrendo em relação a pessoas que não têm um apoio claro da comunidade universitária. E essa que é a grande questão, né? Porque daí você mina, de fato, a autonomia universitária. Você não vai contar, então, com o principal representante da universidade, que é o reitor, com uma pessoa que seja, de fato, apoiada pela universidade. Você vai contar com pessoas que são apoiadas pelo próprio governo. Então, você consegue inverter a possibilidade de que você tenha, de fato, porque a ideia de autonomia universitária, inclusive para uma associação que envolve instituições e reitores europeus, que envolve de todos os países da comunidade europeia, para essa associação, a ideia de autonomia universitária, ela envolve também uma autonomia do que eles chamam de autonomia de staff, de definição de quem é que vai ser, quem são as pessoas responsáveis por conduzir a política universitária, por conduzir a administração da universidade. O que acaba acontecendo por meio dessa medida provisória é você enfraquecer essa possibilidade. E aí, por consequência, você tem uma violação e um problema, né, talvez até a gente possa levantar uma inconstitucionalidade em relação à própria autonomia universitária garantida na Constituição, nos artigos 206 e 207. É essa que é a grande questão. Então, parece que a medida provisória não faz uma mudança forte, mas, na verdade, ela acaba fazendo. Ela quer enfraquecer essa possibilidade. Isso já vem um pouco no sentido do que o governo Bolsonaro já vinha fazendo em relação a algumas universidades, em que ele fez nomeações justamente da terceira posição, de pessoas que obtiveram um menor número de votos, né, e que se tornaram pessoas que vão ser impopulares dentro da própria universidade e que vão ter problemas graves na administração da universidade, mas que seriam pessoas que estariam na confiança do governo, né? E aí, a consequência disso tudo é que você vai ter uma gestão que é uma gestão muito mais fraca e que vai fazer aquilo que o governo pretende, que me parece tá por trás disso tudo, que é um desmonte da universidade pública e já, né, diretamente da Universidade Pública Federal. Agora, essa questão da escolha dos reitores. Algumas coisas foram colocadas à medida e a gente tem pesos e participações da comunidade, peso da escolha dos estudantes, peso da escolha dos professores e peso da escolha dos técnicos administrativos. E muitas pessoas questionam dizendo que não, o reitor seria um cargo de confiança do presidente da República. Esse reitor, Marina, ele é uma figura que está ali representando a comunidade, deve ser escolhida pela própria comunidade, ou pode ter também essa visão de que ele tem que ser uma pessoa de confiança do presidente da República, porque ele exerceria um cargo de confiança? Olha, eu acredito, caminho bem na linha do que o professor Emílio estava expondo. Eu acredito que a razão de ter peso e da comunidade participar dessa decisão é justamente para você ter uma gestão alinhada, uma gestão colaborativa, uma gestão que vai ser forte e que mesmo que você esteja tratando com o governo federal, que não é o administrador, né, mas é quem faz o repasse dos recursos, a gente vai ter que ter uma linha direta com o governo, sempre vai ter, independente do governo. Embora você tenha essa posição, eu acredito que, diante da questão da autonomia universitária e até da própria gestão eficiente da coisa pública, é melhor que a gente leve em consideração o que a comunidade acadêmica, a comunidade universitária acredita que seja a pessoa mais adequada para assumir essa posição. Não só por essa questão da afinidade com o próprio corpo docente-discente, mas por causa da gestão eficiente da máquina pública, de ser uma gestão conectada, forte, ser uma gestão que conversa, que dialoga, que sabe quais são os problemas da universidade, qual a melhor forma de resolver esses problemas. Então, acho que muito mais do que esse vínculo de confiança, e a confiança nesse sentido de amizade, de afeto, eu não creio que seja esse o sentido do cargo de confiança, de que seja uma confiança de que a pessoa conhece os problemas e ela tem capacidade para gerir e para tocar a máquina da forma que for mais eficiente, que seja melhor para o trato da coisa pública. Agora, os senhores participaram dessa comissão de defesa da educação aqui na universidade, aqui na UFMG. Professor Emílio, qual que seria hoje, a gente pode dizer que há uma realidade específica da UFMG em relação a esses ataques à autonomia universitária? Há uma realidade específica da universidade em defesa da autonomia universitária? Eu acho que na verdade, é uma realidade das universidades federais. Eu não diria que seria
uma coisa exclusiva da UFMG. Acho que a UFMG tem um papel central por ser uma das principais universidades federais, né? A UFMG tem um papel importantíssimo, é uma instituição que, como universidade, ela sempre permanece muito bem nos rankings de comparação das universidades brasileiras. Ela tem um papel também central na América Latina, ela tem um papel internacional muito importante, ao contrário do que se costuma defender. Então, por isso, ela tem um papel que é um papel interessante, mas eu não acho que esse seja um papel exclusivo dela, é uma questão que é compartilhada pelas demais universidades federais, que são o principal objeto de ataque desse governo. Por quê? Porque você tendo um Ministério da Educação preocupado em desmontar a Universidade Pública Federal, de fato ele vai atacar primeiro isso que está mais diretamente ligado a ele, né? É um ministro da Educação que não vai ter um diálogo com os reitores e nas universidades, a não ser que seja o reitor nomeado pelo próprio governo Bolsonaro. É o ministro da Educação que vai propor pautas e restrições das mais variadas e que vão ser acatadas pela Presidência da República para contingenciar, para evitar o aumento de bolsas, ou inclusive até diminuir, na verdade, ou seja, para desinvestir e produzir esse tipo de ataque que a gente tem visto de forma repetida. Mas eu não acho que essa seja uma questão apenas da UFMG, é uma questão das universidades federais como um todo. E durante esse trabalho das comissões, o que a gente pôde perceber é que houve tanto dentro da própria universidade como um todo, né, pessoas que às vezes discordavam de questões específicas, entenderam que aquilo era um ataque, sim, às universidades federais, né, e principalmente um ataque ao UFMG, e passaram a fazer um trabalho coordenado, mas também em relação a outras universidades federais e em relação também a outras entidades, como foi o caso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que comprou muito bem essa ideia, que entendeu o problema, que se sensibilizou em relação a ele e procurou, da melhor forma possível, auxiliar e permitir que, né, tanto a UFMG quanto outras instituições pudessem colaborar em processos judiciais no Supremo Tribunal Federal, questionando algumas das mudanças que foram feitas ao longo desse ano. O cenário, Marina, para essa comissão que vocês participaram foi a questão dos contingenciamentos, dos cortes. Quando o governo ataca a verba da universidade, ataca o dinheiro e promove os cortes, por que é afetada a autonomia universitária? Para quem não entende, quem não está nesse dia a dia, por que a autonomia universitária é tão afetada quando as universidades têm menos recurso para existirem? Bom, acho que o primeiro ponto é a questão da previsibilidade, né? As universidades, elas, assim como todo órgão de governo, ela conta com um orçamento, ela se planeja com o que ela vai receber ao longo do ano para fazer seus gastos. Então, primeiro, como é que a gente vai falar de autonomia, de tomar suas próprias decisões, de trabalhar com liberdade, sem restrições, se a gente tem um orçamento que não corresponde, se a gente tem um planejamento que não corresponde com a realidade. Então, se você é surpreendido com um corte, na verdade não foi um corte, porque foi um contingenciamento, mas tem um efeito concreto de corte, então vamos tratar como corte, como bloqueio. Como é que você se planeja, como é que você efetua os gastos que estavam planejados, você realiza todos os projetos que já estão em execução. A gente tem que pensar que pesquisa, extensão, educação são projetos longos, projetos que já foram iniciados no passado e que estão em execução agora no presente. Então, como é que a gente mantém toda a atividade que estava planejada se de repente a gente sofre um bloqueio, se a gente sofre um corte e que a gente não tem previsibilidade de quando é que esses recursos vão retornar para o caixa das universidades. Então, você não tem autonomia porque você não consegue se planejar, você não consegue saber como vai ser o cenário dos próximos meses. Então, você começa a agir não por liberdade, não por escolhas próprias, mas para tentar salvar o que dá. Então, você não está trabalhando num cenário de autonomia. O segundo ponto se você precisa de recursos, se você vai ter que se sujeitar a conseguir esses recursos, você acaba abrindo mão de algumas coisas que eram caras, alguns valores, algumas normas, alguns projetos que eram caros para você. Então, por exemplo, quando teve o primeiro contingenciamento, que foram claramente, primeiro foi em 3 universidades, depois foram ampliadas, né? Universidades que teoricamente foram atacadas pela sua posição política, seu espectro político, sua atuação no cenário nacional, o tipo de pesquisa que faziam, enfim, etc. Várias declarações foram dadas nesse sentido. Então, se você tem que fazer concessões sobre o tipo de pesquisa que você realiza, sobre as coisas, sobre os valores e o tipo de projeto que você acha que é caro e fundamental. Se você começa a ter que abrir mão desse tipo de
de gestão, desse tipo de liberdade, a gente está falando de autonomia verdadeira? Ou a partir desse momento a gente deixa de tomar nossas próprias decisões e começa a atuar como outras pessoas externas da comunidade acadêmica acham que a gente devia atuar? Então é nesse sentido que o sufocamento de recursos financeiros afeta a autonomia das universidades. A gente deixa de fazer projetos, a gente deixa de atuar da forma como a gente sempre julgou que foi importante, da forma como a gente se planejou, como tinha sido negociado com os nossos pares dentro da nossa comunidade, e começa a atuar de uma forma que talvez a gente nem concorde, de uma forma que não foi decidido por a gente. Então não foi autônomo, nos foi imposto. Professor, quais que foram os resultados? A gente já pode falar de resultados do trabalho dessa comissão? O que a gente tem agora para 2020? A gente vai ter mais contingenciamento? Como é que vai ser? Houve o ajuizamento de uma DPF no Supremo Tribunal Federal, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação. É o quê? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Uma ação judicial. Ela questiona, na verdade, a inconstitucionalidade de várias dessas medidas que levaram aos contingenciamentos ao longo do ano de 2019. Outras medidas judiciais foram discutidas, devem ser também propostas, mas essa seria, acho que talvez a mais importante. E aí a dificuldade que as universidades enfrentam em relação à questão orçamentária é justamente essa, que o judiciário tem o seu tempo e o judiciário às vezes não percebe a urgência de certas questões, né? Essa ação foi distribuída para o ministro Celso de Mello, né? Mas ele não tomou nenhuma decisão que poderia ter tomado, uma decisão cautelar, por exemplo, para evitar o contingenciamento. Então, no caso aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente teve que passar todo o ano, né, aguardando a liberação, o chamado desse contingenciamento, que não acontecia e que demorou, na verdade, a acontecer, e quando aconteceu já estava tarde e muita coisa já tinha sido cortada nas universidades, né? Assim, um exemplo que é interessante a gente passar para o público, né, é pensar o seguinte: o próprio sistema de manutenção de limpeza, né, terceirizado dentro da Faculdade de Direito da UFMG, ele teve que ser todo revisto. Então, assim, você tem que ter uma certa programação para saber que, na verdade, vai haver uma limpeza dentro das salas que são ocupadas pelos professores, que só vai acontecer de 15 em 15 dias. Senão, e aí se você quer fazer uma coisa diferente daquilo, você, professor, precisa tomar a iniciativa e resolver o problema, né? O que não é um problema de fato se as coisas são planejadas, se elas são definidas e se você tem tempo para fazer isso, né? Agora, como a Marina colocou, quando você não tem planejamento, quando a questão é feita de uma hora para outra, como esses contingenciamentos aconteceram, né, você acaba, na verdade, criando mais e mais problemas para o desenvolvimento de qualquer atividade. Se isso que é uma questão simples em relação à faculdade de Direito, imagina em relação a um laboratório, né? Imagina em relação a uma pesquisa que está sendo desenvolvida há tempos, e isso vai acontecer na medicina, isso vai acontecer em outros centros de pesquisa que vão ter as suas próprias necessidades, todas elas afetadas por esse tipo de medida que não tem, no final das contas, nenhuma base constitucional. E aí o problema foi justamente isso: a gente ainda fica na dependência de um judiciário que também não está se mostrando tão sensível para esse tipo de afetação da autonomia universitária, né? Por que, Marina, que você acha que o judiciário... Te joguei na fogueira, né? Por que você acha que o judiciário brasileiro, o professor até trouxe exemplo de outros países também, como Estados Unidos, por que um judiciário não estaria tão preocupado com esse contexto das universidades públicas? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque acho que tem muitas variáveis que deveriam ser consideradas para falar o porquê de não apreciar a questão. Eu acho, em primeiro lugar, acho que o judiciário está super congestionado com uma série de outras medidas que foram tomadas dentro do governo Bolsonaro. O judiciário é muito chamada a responder várias outras questões. A gente lidou com falência dos estados, crise financeira da União, crise financeira dos municípios. São muitos processos que chegam e têm que ser analisados. Mas talvez até fazendo uma crítica,
a gente começa a perceber que a gente está judicializando questões que poderiam e deveriam ter sido resolvidas na política. Elas têm efeitos judiciais, elas têm matéria judicial que deveria ter sido analisado, como o professor disse, o ministro Celso de Mello, enquanto relator, poderia ter analisado a concessão de uma medida cautelar, por exemplo, mas eu acho que nessa confusão um pouco entre política e judicialização, pesa a caneta de quem vai dar a decisão. E acaba que, por exemplo, nesse caso da educação, você não tem uma questão claramente ilegal. Você vai te demandar uma construção argumentativa, uma análise mais aprofundada, e aí você vai ter o peso. Aí eu vou falar, até não é minha área de estudo, mas o judiciário, ele ganhou um protagonismo, ele é muito analisado, ele é muito observado. Hoje em dia os ministros são conhecidos, você sabe quem é, você conhece a imagem do ministro, as decisões são televisionadas, são comentadas. Então, acho que tem um peso muito grande tomar uma decisão política que exerça um esforço argumentativo, embora tenha impactos jurídicos, né? Mas que não seja tão facilmente explicável, que tenha um apelo público um pouco mais delicado, que não é uma questão controvertida. E no caso da autonomia universitária, nesse caso específico do contingenciamento, ele exige mais do que a análise fria da lei. Ele exige uma certa sensibilidade, um senso crítico para ser analisado. Mas assim, estou fazendo o meu julgamento pessoal da questão. Agora, só mais uma coisa para a Marina, professor, que a Marina falou dessa questão do campo do direito tributário. Marina, as universidades, elas recebem os recursos com contingenciamento ou sem contingenciamento, mas elas também são obrigadas a prestar contas daquilo que elas recebem. Como que se dá essa questão da transparência e da prestação de contas do que se passa na universidade dentro dessa questão da autonomia universitária? Bom, como todo ente governamental, a universidade, ela tem seu orçamento específico dentro de um sistema informatizado, que é analisado, inclusive, pelo governo federal, pelo Ministério da Educação. Quando aconteceu os contingenciamentos, eu me lembro que eles foram anunciados na mídia, mas a gente só viu e percebeu o contingenciamento quando a gente tentou acessar o nosso sistema orçamentário digitalizado num sistema de computador. Então, tá tudo conectado, né, como é digital, mas existe toda uma burocracia, como o professor Emílio falou, existe uma forma de contabilizar que segue um padrão do Manual de Contabilidade Pública, dado pela própria União, pelo site do Tesouro. A União e o Ministério da Educação, eles têm acesso a toda a nossa contabilidade, a todo o orçamento, a forma como os recursos são gastos, a forma como os recursos são investidos. Existem normas orçamentárias que nos obrigam a utilizar determinado tipo de recurso que foi empenhado, ou seja, que determinado tipo de recurso são para atividades de manutenção. Então, você só pode usar aquele recurso para esse tipo de atividade. Não há uma flexibilidade tão grande na forma como vai ser utilizado aquele recurso. Então, tem toda uma prestação de contas que está plenamente acessível ao MEC. Tem essa comunicação entre a universidade e o Ministério da Educação, ela é quase que em tempo real. Hoje em dia, a gente não tem mais aqueles livros de balões. Hoje em dia, é tudo digital, como acontece para o contribuinte pessoa física, como acontece para o contribuinte pessoa jurídica, que vai ter que submeter seus livros virtuais. Então, a universidade não é estranha a esse processo, a universidade participa desse processo. Agora, professor Emílio, para a gente encerrar, o nosso tempo está acabando. A gente viu que ao longo da discussão que a autonomia universitária tem essa conexão forte com a democracia. Marina esclareceu para a gente agora que nós temos prestação de contas públicas dos recursos que são investidos nas universidades, e a educação, ela parece que é uma bandeira universal. Eu acho que não tem alguém contra a educação. Quer dizer, até tem, mas assim, né? Digamos que é uma bandeira universal a defesa da educação. Até quando a gente vai ficar nessa discussão de ter que defender uma coisa que parece que é óbvia, que é defender as universidades públicas? Esse contexto brasileiro, essa disputa que me parece o tempo todo que é uma coisa direita contra esquerda, até quando a gente vai ficar nesse contexto de ter que defender o que parece que é óbvio? Pergunta difícil essa. Eu acho que assim, a gente enfrenta as redes sociais, o que a internet trouxe de benefício, de auxílio para a vida, né, cotidiana das pessoas, ela trouxe também de problemas, né? Eu acho que o principal problema é, de fato, o modo como as pessoas passam a enxergar o mundo e o modo como elas passam a ler esse mundo, né, e a defender a sua própria visão de mundo. As pessoas
passam a se basear em mentiras, em fake news, em histórias que não têm a menor base factual, e a partir disso começam a defender bandeiras que não têm, de fato, né, nenhum sentido, nenhum fundamento científico. E aí isso cria um problema grave para as universidades. Essas pessoas passam a entender, portanto, que, olha, as universidades não servem para nada, elas são centros de balbúrdia, como disse o ministro da Educação, e esse tipo de bandeira passa a ser difundido de uma maneira muito rápida, e é isso que é comprado como verdade pelas pessoas. Então, a gente tem um desafio enorme pela frente. Eu acho que não é um desafio de pouco tempo, não é um desafio de apenas um único governo, é um desafio grande até o final do mandato do governo Bolsonaro, né, que a gente consiga lutar para manter as universidades de pé. Né? O desafio vai ser, no futuro, tentar, de alguma maneira, reconstruir o que foi destruído. Né? Acho que a gente tem que lembrar bem do que o próprio Bolsonaro disse numa reunião com o Steve Bannon nos Estados Unidos, logo depois do início do seu mandato, né? Que o projeto era um projeto de destruição, né? Primeiro, para depois se pensar em construir alguma coisa. E isso, de fato, tem sido feito, ou tem sido buscado em relação às universidades. E aí a gente volta um pouco na questão de, dentro das universidades, a gente está tentando recorrer a um outro baluarte, que seria o Poder Judiciário. O Judiciário precisa dar respostas rápidas, entender que esse é um grave problema, né? Então, isso vai depender do Judiciário, de alguma forma, atuar em certas frentes nas quais ele pode atuar. Em algumas, acho que isso que a Mariana colocou, né? Assim, acho que há um impedimento mesmo, o próprio Judiciário não vê as questões como problemáticas, e isso é dificílimo. E, de outro lado, a gente precisa mobilizar a própria comunidade acadêmica para isso. Quando a gente teve os primeiros cortes, a gente teve uma manifestação pelo Brasil todo, que foi, inclusive, surpreendente, mas que foi extremamente importante e criou problemas para o governo. Então, o que é preciso é continuar a mobilizar a sociedade civil comprar, de fato, essa briga e entender que a universidade pública ela é, antes de tudo, um patrimônio que precisa ser mantido. Marina, o professor está falando das manifestações, aí eu acho que elas deram um pouco uma esfriada depois, não sei se o pessoal cansou um pouco de lutar, não sei, mas você é membro da comunidade da UFMG, você foi estudante da UFMG, agora você é pesquisadora da UFMG e você é professora em outra instituição, graças à sua formação aqui na UFMG. Como que você acha que nós, que somos membros da comunidade da UFMG, nós podemos continuar nessa luta que o professor está falando e garantir essa autonomia universitária? Eu acho que a gente tem várias frentes de atuação que podem ser mais bem exploradas. Na própria Faculdade de Direito, a gente montou essa comissão e pensou na atuação judicial, que era uma coisa que estava muito ao nosso alcance, que poderia ser feita, uma base qualificada de estudantes, de professores que poderia atuar dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter um engajamento político maior, mesmo que a gente às vezes não veja como participar dentro da nossa área de estudo, né, como a gente fez na Faculdade de Direito, mas participar das manifestações, esse esforço para publicizar o que a gente faz dentro da universidade, eu acho que isso é muito importante. Tentar bater na tecla do valor do nosso trabalho, do que é feito aqui dentro. Acho que, principalmente nós que estamos aqui dentro, que sabemos como as coisas funcionam, que sabemos o que está sendo realizado, a gente tem um dever, né, acho que conosco e com os nossos pares, de tentar demonstrar, de contar, de conversar no boca a boca, de ter paciência, tolerância, para explicar o que está sendo feito aqui dentro, para tentar dirimir as fake news. Acho que a gente tem que se engajar mesmo. Eu sei que é difícil, né, ainda mais nesse contexto, porque acaba virando uma bola de neve. A pessoa, então, ela já é pesquisadora, ela já está ganhando abaixo do mercado de trabalho, ela tem uma pressão gigantesca dentro da universidade para produzir resultados, para conseguir entregar sua dissertação, sua tese. O professor tem que estar sempre publicando, tem uma série de... A gente já tem uma pressão de produtividade muito grande e que, às vezes, é um fardo a mais ainda ter que se engajar em manifestações políticas, em ser tolerante, em ser feliz, etc. Mas eu acho que a gente tem que entender a gravidade do momento que a gente está vivendo e a importância da conversa, a importância da gente tentar demonstrar o real, o que está acontecendo, e tentar engajar os outros a se perceberem membros dessa comunidade também, porque eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante a comunidade fora da academia entender que eles também fazem parte da comunidade universitária, ainda que indiretamente, ainda que porque tem um amigo
que participa, ainda que porque o filho está fazendo vestibular. Acho que é importante perceber que essa luta não é só de quem já está aqui dentro, mas da comunidade como um todo, de todo mundo. É uma luta universal, como você mesmo falou. A universidade onde eu dou aula ganha com a qualidade, o nível de ensino, a liberdade, a autonomia da UFMG. Como você disse, os professores dessas outras universidades foram formados aqui, ou foram formados por pessoas que formaram aqui, ou passaram pela pesquisa que foi feita aqui. Então, tem que perceber que está tudo conectado. Queridos, muito obrigado pela presença. O nosso tempo, infelizmente, terminou, mas muito obrigado por terem vindo aqui conversar com a gente um pouquinho sobre autonomia universitária. A gente termina agora essa edição do programa 2 Pontos, é a nossa primeira edição de 2020, então um bom semestre letivo a todos e um bom 2020 para todo mundo, com muita autonomia e com pouco corte. É o que a gente torce. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia.